Olá, eu sou Regina Pereira, estou gravando áudio do livro O Poder da Mãe que Ora, da autora Stormy Omartian. Capítulo 9. Para que conheçam Deus, façam o que é certo e perseverem na fé. Todos os pais cristãos têm um grande sonho: ver seus filhos crescerem na graça e no conhecimento do Senhor, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 18. Queremos que eles venham a conhecer quem Deus realmente é e a Jesus como Salvador pessoal. Meus 2 filhos aceitaram Jesus por volta dos 5 anos de idade. Nós lhes havíamos ensinado as coisas de Deus, lido histórias bíblicas para eles, orado com eles diariamente e os levado à igreja com regularidade, onde foram instruídos nos caminhos do Senhor. A noção de aceitar Cristo sempre permeou a vida deles, mas nunca os obrigamos ou pedimos que tomassem uma decisão. Em vez disso, orávamos para que o que aprendiam penetrasse em seu coração e lhes despertasse o desejo de ter um relacionamento íntimo com Deus. Queríamos que fosse uma decisão íntima, pessoal. Quando chegou o momento, eles finalmente pediram que orássemos com eles para aceitarem Cristo como Salvador. Meu marido e eu usufruímos de uma grande paz por saber que o futuro eterno de nossos filhos está assegurado e será cheio de alegria. Imaginar ver toda a família reunida no céu, louvando para sempre o Criador, é uma esperança maravilhosa. Entretanto, mesmo que não queiramos, os filhos crescem e seguem os próprios caminhos. Muitos deles deixam de perseverar nos caminhos do Senhor, perdem o interesse pelas coisas de Deus e decidem abandoná-lo, enveredando por caminhos tortuosos. Se esse é o caso de seus filhos, se você não pôde segurá-los em seus braços enquanto as tempestades da vida sem Deus desabavam sobre eles, comece a orar. Se você deseja que amem e busquem a Deus acima de tudo, que confiem no amor incondicional do Pai Eterno, então comece a orar. Não importa a idade dos filhos, nunca é cedo ou tarde demais para começar a orar pela salvação deles ou para que retornem ao Senhor. Queremos que eles abram a porta do coração para Jesus e experimente o reino de Deus nessa vida e na eternidade. Por isso, não há tempo a perder. Ore pelo futuro eterno de seus filhos, para que vivam para sempre com Deus. Os seus filhos estão nos caminhos do Senhor como os meus? Ótimo! Entretanto, isso não nos isenta de perseverar em oração por eles. Se não desejamos entrar nas estatísticas de pais cujos filhos perderam o interesse pelas coisas de Deus, então é bom começar a orar, sem cessar, desde já. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Uma vez que nossos filhos aceitem o Senhor, devemos continuar a orar pelo relacionamento deles com Deus, para que transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, e que vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Ore para que desejem conhecer Deus e sejam salvos. O desejo de conhecer Deus é o que salva a vida de qualquer pessoa. Todos que desejam verdadeiramente conhecer Deus são conduzidos mais cedo ou mais tarde aos pés de Jesus, o Salvador. Lembre-se, todos nós precisamos ser salvos. Isso inclui seus filhos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Todos nós precisamos ser renovados e isso inclui seus filhos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nenhum filho é tão bom a ponto de não precisar ser salvo, e nenhum filho é tão mau a ponto de não poder ser salvo. Conforme Jeremias, capítulo 51, versículo 5. Suas orações podem ajudar seus filhos a abrirem o coração para Deus e ouvi-lo.
Se seus filhos não conhecem o Senhor, ore para que tenham um encontro com um Deus vivo. Pode ser difícil acreditar, mas Deus se preocupa mais com a salvação de seus filhos do que você. Veja o que afirma o apóstolo Pedro: o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nossas orações não são capazes de produzir um relacionamento entre eles e Deus, mas podem voltar o coração deles para o Senhor e abri-lo para receber o que Deus deseja dar, a salvação em Cristo Jesus. Podemos orar para o coração deles se fechar para as mentiras do inimigo e se abrir para a verdade de Deus. Ore para que façam o que é certo. Ao desejar a salvação de nossos filhos, queremos certamente ver os frutos dessa salvação na vida deles. Queremos que façam o que é certo aos olhos do Senhor, que a fé deles não seja morta, mas regadas de boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10 e Tiago capítulo 2, versículo 17. E que levem uma vida de santificação e honra, fugindo de tudo aquilo que possa ser prejudicial para a vida deles. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 4. Desejamos para eles o mesmo que Jesus desejou para nós. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. João, capítulo 17, versículo 15 ao 19. A fim de ajudá-los nesse sentido, concentre suas orações em 3 aspectos importantes. 1. Para que sejam semelhantes a Deus. Quem busca o Senhor deseja conhecê-lo de perto e aspira ao que Ele quer. E a vontade de Deus é que nos tornemos mais semelhantes a Ele. Uma vez que ficamos aquém de todos os padrões divinos no modo de pensar, agir e viver, precisamos mudar. No entanto, só Deus pode realizar mudanças duradouras e apenas à medida que o buscamos para que Ele nos transforme. Não importa há quanto tempo conhecemos Deus ou andamos com Ele, sempre precisamos conhecê-lo melhor e andar ainda mais perto dele. Assim, ore para seus filhos terem o desejo de conhecer melhor o Senhor e de se tornar mais semelhantes a Ele. Romanos capítulo 8, versículo 29. 2. Para que tenham um coração contrito. Essa é uma das chaves para o sucesso na vida vitoriosa cristã. Enquanto o coração rebelde afirma, eu não posso viver de acordo com as regras de meus pais ou de Deus, tenho minhas próprias regras, o coração contrito diz: mostra-me meus pecados, Senhor, e eu me arrependerei deles. Conduze-me pelos teus caminhos. Não serei rebelde, não me apegarei ao meu modo de fazer as coisas, se for contrário aos teus caminhos. Ter um coração contrito significa dispor-se humildemente diante de Deus para que Ele nos mostre o que fizemos em desacordo com a vontade dEle. E a prontidão para ver os próprios erros, em vez de ser hipócritas e imaginar que somos tão virtuosos que nunca precisamos nos arrepender de nada. Ser rebelde é viver deliberadamente fora da vontade do Senhor. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. O coração dos rebeldes não se entristece com as coisas erradas que fazem. Jeremias capítulo 5, versículo 3. Nem sequer reconhece o erro. O coração contrito, ao contrário, se entristece em tudo que transgride os preceitos de Deus. Apenas o arrependimento pode romper o controle do pecado sobre a vida da pessoa. Sem ele, pagamos constantemente o preço por não viver de modo agradável a Deus. E um dos custos
é não ser ouvidos por Deus. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmos, capítulo 66, versículo 18. Grifos da autora, Isaías, capítulo 59, versículo 2. Para que as orações sejam respondidas, precisamos ter um coração contrito. Quando nossos filhos eram pequenos e Maicon e eu o disciplinávamos depois de fazerem algo errado, uma das formas de verificar se a disciplina havia sido eficaz era observar se eles demonstravam coração contrito. Em outras palavras, lamentavam de verdade o que haviam feito ou apenas o fato de terem sido descobertos? Quando parecia que o castigo nem os incomodava, não havíamos disciplinado de forma correta. Acreditamos ser injusto com o nosso filho quando não lhe damos a oportunidade de aprender que seus erros têm consequências. Quando não aprendem essa verdade, parece-lhe fácil fazer coisas erradas depois que crescem, pois acreditam que ficarão impunes. Quando não recebem disciplina, não aprendem a autodisciplina. Creio que o fato de ficarmos atentos para a presença do arrependimento em nossos filhos os tornou receptivos e sensíveis à confrontação e correção nas ocasiões em que se desviaram do caminho certo na idade adulta. Isso não os impedia de fazer coisas erradas, mas os ajudava a se arrependerem prontamente. Deus sempre abençoa a pessoa que tem o coração pronto a ouvi-lo e a se arrepender do erro cometido. Ore para que seus filhos tenham um coração dedicado a Deus, maleável e contrito em relação a Ele, a fim de estarem abertos para a correção do Espírito Santo. Devemos pedir um coração contrito para nós mesmos. É isso o que Deus quer também para nós. Se você deseja esse tipo de coração para seus filhos, então interceda continuamente por eles diante do Senhor. 3. Para que desejem saber o que Deus fez. Ele provê um modo de deixarmos uma herança espiritual aos filhos. Tal herança é mais valiosa que qualquer riqueza e podem desfrutá-la de imediato. Se você não tem condições de deixar um depósito generoso no banco, não se preocupe. Transmita-lhes um legado espiritual duradouro. Bom caráter, integridade, amor, bom nome, liberdade da servidão e bênçãos de Deus. Uma das maneiras de deixar um legado espiritual aos seus filhos é contar-lhes o que Deus tem feito em sua vida, como fez o salmista Asaf. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Salmos, capítulo 78, versículo 2 ao 4. Asaf afirmou que Deus ordenou que tais coisas fossem divulgadas aos filhos deles para que as gerações futuras não se esquecessem do que o Senhor havia feito. Desse modo, seus filhos aprenderiam a esperar em Deus e não se tornariam um povo obstinado e rebelde de coração, desleal para com Deus e do espírito infiel. Salmos, capítulo 78, versículos do 5 ao 8. Nós também precisamos contar aos nossos filhos o que Deus fez em nós, de modo que não vivam em rebeldia e possam ensinar as mesmas verdades aos filhos deles. Queremos que nossos filhos nunca se esqueçam da bondade de Deus para conosco, a fim de que depositem sua confiança no Senhor e escolham viver de modo agradável a Ele. Por isso, precisamos compartilhar com os filhos todas as ocasiões em que Deus nos livrou das mãos do inimigo. Precisamos manter viva na memória a operação de seu poder no passado, a fim de nos recordarmos do seu poder no presente, quando mais precisamos dele, e assim experimentar paz quanto ao futuro.
É importante expressar a seus filhos o que Deus significa para você, como Ele tem respondido às suas orações e todas as grandes coisas que fez no passado e que você sabe Ele fará. Conte-lhes como conheceu Cristo, como Ele a transformou e proveu as suas necessidades e como Ele a tem dirigido no presente. Seu relato fortalecerá não apenas a fé deles, mas a sua também. Mas não faça como se estivesse pregando um sermão. Apenas fique atenta para oportunidades de narrar o que Deus fez por você ou lhe ensinou. Ao compartilhar com eles essa parte preciosa de sua vida, eles verão como a ação de Deus em sua vida tem sido importante e marcante. Se você começou a andar com Deus há pouco tempo ou aceitou Cristo quando seus filhos já estavam crescidos, não pense que é tarde demais para deixar-lhes uma herança espiritual. Deus fará grandes coisas por você agora, hoje mesmo. Peça-lhe ensinamento e sabedoria. Anote o que Deus fizer por você e em você e lembre-se de contar a seus filhos no momento certo. Em pouco tempo você poderá ter uma grande riqueza de experiências para compartilhar. Ore para que perseverem no Senhor. Se seus filhos conhecem Deus desde pequeno, ore para que nunca se afastem do Senhor. Não pense que isso não pode acontecer com eles nem com você, pois todo cristão é alvo do inimigo e ele não desiste de tentar nos desviar do caminho certo. Esse é o objetivo de certas influências do mundo de hoje. Seus filhos precisam de suas orações para permanecer firmes na batalha. Peça a Deus que os encha com seu Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 e Atos capítulo 4, versículo 31. Um dos vários motivos para orar pelo derramamento do Espírito de Deus sobre seus filhos é que somente por meio do Espírito podemos viver segundo os padrões de Deus e perseverar nos seus caminhos, pois Ele cria em nosso coração a propensão para agir de modo correto. O Espírito forma em nós um barômetro santo, que nos diz instintivamente o que é certo ou errado. Todos nós precisamos de ajuda nesse sentido. Ninguém é capaz de perseverar em Deus e de obedecer às suas leis de maneira perfeita, sem a ajuda do Espírito Santo. Não podemos nos aprimorar por conta própria, de modo a merecer um relacionamento com Deus. Quando entregamos nosso coração ao Senhor, Ele nos ajuda a ser obedientes e a trilhar o caminho do bem. A escolha é nossa, mas Ele a concretiza. Filipenses capítulo 2, versículo 13. A Bíblia afirma que quando vivemos segundo o Espírito, temos a mentalidade dele, que estamos no Espírito se ele habita em nós. Romanos capítulo 8, versículos 6 ao 10. É o Espírito Santo que nos ensina o que fazer ao falar ao nosso coração e soprar a vida na palavra de Deus, à medida que aprendemos dela. Não há como conhecer os caminhos de Deus sem ler sua palavra. Ore para que seus filhos, desde cedo, tenham um coração dedicado à palavra de Deus, pois ela é perfeita e revigora a alma. Seus preceitos tornam sábios os inexperientes, são justos e dão alegria ao coração, são límpidos e trazem luz aos olhos, são mais desejáveis do que o ouro, mais doces do que o mel. Salmos, capítulo 19, versículo do 7 ao 10. A perseverança na vida cristã vem pelo ouvir a voz do Espírito, e a voz do Espírito também é transmitida pela palavra de Deus. Adote o hábito de tê-la com seus filhos desde pequeno, e eles continuarão a tê-la mais tarde. Há muitas boas publicações de Bíblias infantis que podem ajudá-la a ensinar-lhe o que o Senhor deseja para os filhos deles. Não podemos fazer o Espírito Santo entrar na vida de nossos filhos, mas podemos orar para que o coração deles se abra para ouvir a voz do Senhor.
Podemos orar para que as mentiras do inimigo sejam caladas. Se você não educou seus filhos nos caminhos de Deus, porque não conhecia o Senhor, nem seus caminhos, peça-lhe que redima a situação agora. Agradeça-lhe por tudo de correto e bom que você ensinou aos seus filhos. Lembre-se que Deus disse: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Se você educou seus filhos nos caminhos de Deus e eles se desviaram deles na idade adulta, ore para que eles ouçam a voz do Senhor e não lhe deem mais as costas. Deus diz acerca das pessoas que recusam sua instrução: voltaram as costas para mim e não o rosto. Embora eu os tenha ensinado vez por vez, não quiseram ouvir-me, nem aceitaram a correção. Jeremias capítulo 32, versículos 33. Se você faz parte do grupo de pais abençoados, cujos filhos foram criados nos caminhos de Deus e nunca se desviaram deles, continue a orar, para que sempre tenham o temor do Senhor no coração. A Bíblia diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Jeremias capítulo 32, versículos 38 ao 40. Agradeça sempre a Deus, porque o temor do Senhor em seu coração se tornará uma rica herança para eles também. Faça comigo esta preciosa oração. Senhor, colocamos nossos filhos diante de Ti e pedimos que lhes dês um coração disposto a Te conhecer e a perseverar em Teus caminhos. Que possam chamar-te de meu Salvador, encher-se do Teu Espírito Santo e reconhecer-te em cada aspecto de sua vida. Ajuda-os a crer que Jesus entregou a vida por eles, a fim de lhes conceder a vida eterna e abundante agora. Ajuda-o a compreender a plenitude do Teu perdão, para que não vivam em condenação e culpa, que tenham uma vida frutífera, crescendo a cada dia no conhecimento da Tua palavra e no estreitamento da comunhão contigo, que possam sempre saber qual é a Tua vontade, tenham discernimento espiritual e ande de maneira que Te agrade. Atrai-os para junto de Ti e torna-os mais semelhante a Cristo. Desenvolve neles um coração contrito, humilde e voltado para Ti, que amem Tua palavra e com ela alimentem a alma diariamente. Ensina-lhes Teus caminhos e Tuas leis e ajuda-os a fazer o que é correto. Cala a voz do inimigo para que eles ouçam somente a voz do Teu Santo Espírito. Assim oro, em nome de Jesus, Teu Filho.